Olha aí, a jornalista Cíntia Lage está lá no Fórum de Teresina, onde está acontecendo o julgamento. Há uma temeridade por parte da família e da defesa por conta do último julgamento que o palhaço matou a mulher. Ele acabou ganhando uma pena pequenininha e ganhando liberdade. Então a família da moça assassinada pelo Edilson está muito assustada com aquele julgamento. Agora hoje é uma outra história, são outros fundamentos no processo. Boa tarde, jornalista Cíntia Lage. Boa tarde, Silas. Pois é, nós estamos acompanhando ao vivo aqui, direto do Fórum, o Tribunal do Júri, que, aliás, está lotado hoje. A gente vai ver agora imagens ao vivo. O júri é presidido pelo juiz Antônio Noleto e, neste momento, ele está ouvindo exatamente o réu, que é o Edilson Rodrigues, de 51 anos de idade. Ele confessou, foi a primeira pergunta feita pelo juiz Antônio Noleto, se a acusação de matar a mulher Leoneide Ferreira em 2009 era verdadeira. Inicialmente, Silas, ele respondeu que não era verdadeira. Então, o juiz Antônio Noleto perguntou a ele se ele sabia quem era que tinha matado Leoneide. Aí ele disse o nome dele, Edilson Rodrigues, de 51 anos. Então, o doutor Noleto disse, então, a acusação é verdadeira, porque na verdade ele usou essa justificativa de que estava possuído ao cometer o ato. Foram 11 facadas que aconteceram na casa de uma mulher, de uma idosa de mais de 80 anos de idade, aconteceu em 2009. Esse aí é um dos filhos da Leoneide, que está bastante revoltado. São dois filhos que estão aqui, dois filhos que tinham na época 14 anos de idade quando ela morreu. E inclusive, Silas, os filhos já declararam aqui que querem a pena máxima. Eu falei com ele agora há pouco, ele inclusive vem falar com a gente, mas ele me pediu que fizesse isso apenas depois do depoimento do pai, porque ele quer ouvir o que o pai está dizendo. Ele está acompanhando bastante. Os filhos chamam-se Samuel e Lothar Mataus. Os dois estão aqui neste momento, assim como familiares da Leoneide, que estão acompanhando e com essa preocupação que você disse de que haja, por acaso, uma pena reduzida. Mas o promotor pediu uma pena entre 12 e 15 anos de prisão. Essa morte foi bastante violenta, repercutiu muito e Edilson ficou 3 anos foragido. Ele foi preso pela polícia somente no mês de julho em Santo André, em São Paulo, onde estava exercendo a sua profissão de árbitro de futebol. Como você disse, ele foi jogador e depois ele passou a ser árbitro de futebol. Foi onde ele foi preso pela polícia. Hoje ele está na casa de custódia esperando exatamente este julgamento, que começou por volta das 8 horas da manhã e não tem previsão para terminar por volta das 7 horas da noite, que provavelmente nós estaremos conhecendo a sentença. Aqui comigo, Silas, o Haroldo Santos, que é jornalista e é cunhado da vítima, está juntamente com os demais familiares acompanhando isso. Haroldo, você estava ouvindo também ali ao lado do filho da Leoneide, ouvindo o depoimento. Qual é a sua impressão sobre o que ele está dizendo aí? É uma impressão que ele quer fazer com que o crime que ele cometeu com crueldade não seja um crime, uma violência que ele cometia com a família. A violência essa que ela passou 15 anos sofrendo com os filhos dentro de casa. E é um absurdo esse depoimento dele, até porque ele é réu confesso. Ele teve a intenção de matar e quis o resultado. E ele está alegando o quê? Que justificativas ele está usando depois daquele primeiro momento que ele respondeu ao juiz que ele não tinha matado. O juiz perguntou então quem tinha matado, ele deu o nome dele como a pessoa que matou a Leoneide. O que ele está justificando agora? Bom, a justificativa dele não merece nem comentário, visto porque ele é réu confesso. Como réu confesso e que ele disse que tem que ser julgado, ele mesmo que disse, não sou eu, ele mesmo disse no depoimento dele, pelo que ele fez. Ele desferiu a primeira facada nas costas da ex-mulher dele, visto que a ex-mulher dele estava há 8 meses, eles estavam há 8 meses separados. E ela... Na época ele havia inclusive sido preso, ele estava numa delegacia acusado de maus tratos. Ele chegou a ser preso pela delegada Vilma Alves. Positivo, ele foi preso por cárcere privado. Ele manteve ela e as crianças dele como cárcere privado. E conta disso, culminou pela prisão dele em flagrante delito.
Até porque quem denunciou foi a própria irmã. A família de Leoneide não sabia do que estava acontecendo com ela. Só soube muito mais tarde, soube depois da violência que ela vinha sofrendo, das agressões, das injustiças lá dentro da casa dele, certo? E as crianças também, até um fato muito importante que não foi relatado aqui, foi com relação à criança, o Samuel, época pequeno, e chegou uma vizinha e viu a situação do menino, que o menino tinha um problema de alergia e estava no sofá com 40 graus, todo pipocado a criança. Ele não deixou e não permitia que a criança fosse pelo menos no braço da mãe. Foi que chegou uma vizinha e pediu para ele, até pelo amor de Deus, não fazer aquilo, porque era filho dele. É uma situação que a gente contando, eu acho que melhor ainda eram os filhos. Hoje os filhos estão aqui, estão revoltados com a situação. Só eles sabem o que passam. Nós da família... As idades deles hoje, Haroldo? Um tem 18 anos e o outro 16 anos. Estão hoje acompanhando aqui, como a gente até já mostrou, e estão bastante revoltados e preocupados. Aliás, essa é uma preocupação da família. A minha pergunta é, vocês temem, o Silas falou agora há pouco, houve um julgamento recente em que um outro homem acusado de matar a mulher pegou uma pena reduzida e nem vai ficar preso. Vocês temem que ele saia da prisão também, que a pena aplicada a ele não seja aquilo que vocês esperam? Bom, temer nós tememos. Até porque a justiça dos homens, nós confiamos, mas tememos. Porque a de Deus, essa é justa. E acredito eu que nos depoimentos acostados ao inquérito, ao processo, acredito eu que ele será condenado. E estamos nessa expectativa de que ele cumpra com aquilo que ele fez. Qual é a pena que vocês acreditam que será aplicada a ele hoje? Para a família, nós queremos a pena máxima. Até porque Leoneide nunca mais vai voltar. Amanhã vai fazer 3 anos do assassinato dela. 3 anos. A violência contra a mulher. É uma mãe, certo? É uma mãe, era uma trabalhadora. Ela não merecia isso. Essa violência, essa truculência que foi cometido com ela. Ela passou 90 dias tentando tudo para sobreviver. Mas, infelizmente, não deu certo. Haroldo, obrigado. Olha, ele se referiu agora há pouco aí, olha, mais uma vez a imagem de um dos filhos da Leoneide acompanhando bastante emocionado, que é o Mateus, acompanhando bastante emocionado o julgamento. O Haroldo falou agora há pouco, Silas, ela passou 3 meses ainda internada no hospital, ela foi para a UTI, mas ela não resistiu aos ferimentos, às facadas que foram desferidas pelo Edilson, que já confessou aqui o crime, já havia confessado anteriormente, e ela acabou falecendo. Esse é o motivo da revolta dos filhos, que teriam sido maltratados ainda quando crianças e quando adolescentes, e que hoje estão aqui também, junto com a família, se posicionando pela condenação máxima do pai, de acordo com a pena que pode ser estabelecida hoje no artigo 121 do Código Penal, que explicitou agora há pouco o juiz Antônio Noleto. Daqui a pouco a gente volta, Silas, logo após o depoimento do Edilson, para conversar com o Mateus, que é o filho da Leoneide, e também está aqui acompanhando. Pois é, Silas, o Mateus deu uma saidinha rapidinho, mas ele acompanhando todo o depoimento, ouvindo tudo o que está acontecendo aí dentro, me imagino um momento de grande sofrimento para ele, porque a mãe foi morta há 3 anos, ele está ouvindo agora o pai confessar que matou a mãe. Mateus, qual é o seu sentimento nesse momento, nesse instante? O sentimento por ele é ódio, apenas ódio. Não consigo sentir mais nada dele, a não ser isso. Quero que a justiça seja feita, ele tem que pegar a pena máxima, é o mínimo. Para mim, para o meu irmãozinho, para a nossa família, é o mínimo que pode ser feito. É muito dolorido para você ouvir esses relatos dele, as tentativas de justificar o que aconteceu? Com certeza, ele sempre foi artista, assim, do jeito que ele fala aí. Fala, parece um santo. Sempre foi desse jeito, sempre foi violento. Daí quando eu me entendo por gente, ele me espancava o meu irmão. Minha mãe salvava a gente toda vez, sempre foi violento.
Sempre, no outro dia, dava como ele está fazendo no julgamento aí. Se fingindo de santo, que não fez nada. Isso que ele está justificando a questão de que ele se envolvia com espíritos, com alguma força maligna. Isso acontecia também? Ele justificava desse modo quando ele espancava você e o seu irmão? Dizia, no outro dia falava que era o diabo, que era coisa do demônio. No outro dia falava que falou com Deus de noite, estava tudo normal de noite. Sempre foi doente, sempre foi louco. Então, Mateus, assim, a sua infância e a do seu irmão foram sempre com essas passagens, com esse tipo de situação? Sempre. Sempre foi violência por cima de violência. Tem alguma coisa em especial que você lembra que... Posso relatar o jeito que ele me batia uma vez? Pode. Ele mandava eu tomar banho, me molhar. E quando minha mãe não estava em casa, quando ela estava, ela não deixava. Só mandava eu sair molhado, me batia com fio ou com cinto do lado da fivela. Ele falava que enquanto não saísse o sangue, ele não estava satisfeito. Ele disse que só estava satisfeito quando descesse o sangue. Sempre foi desse jeito, violento. Isso acontecia com frequência? Você tinha que idade quando acontecia isso? Todo dia. Quase todos os dias. Eu tinha, dos meus 7 aos 13 anos, foi de... Não tinha motivo, assim, você não precisava fazer nada? Qualquer coisinha era motivo, espancamento. Qualquer coisinha era motivo, eu e meu irmão ser espancado dentro de casa. Como é que tem sido a vida de vocês desde que a sua mãe morreu? Sei que você está vestindo hoje aqui uma camisa em homenagem a ela, também pedindo a justiça, mas como é que vocês conseguiram enfrentar essa dificuldade da mãe ter sido morta pelo pai? A família e amigos. Eu tenho muitos amigos. Tá bom. Fica bem, tá? Bom, Silas, esse julgamento começou às 8 horas. De fato, assim, emocionante. A gente ouviu o depoimento emocionado do filho. E o que a gente está vendo, presenciando aqui, é realmente uma coisa que a gente não costuma ver, né? A família está tranquila, mas acreditando que vai acontecer a condenação e pedindo isso. Aliás, eles em nenhum momento eles desistiram, mesmo durante o período em que o Edilson esteve foragido, a família sempre acompanhou. E é assim que eles estão hoje. A manifestação da família é essa, com muita tranquilidade, mas aguardando o resultado aí que vai ser definido pelo júri, como você já explicou, são 7 pessoas. E um detalhe que merece registro é o fato de que são 6 homens e uma mulher que foram convocados para esse júri, presidido pelo doutor Antônio Noleto. E a pena que pode ser dada ao Edilson é de até 15 anos de prisão. Silas. Quando eu vejo um menino desse, a cara dele, né? O menino é a cara dele. O Edilson, quando era mais jovem, é a cara dele o menino. A cara dele, cópia, figura, fiel. E o menino disse que foi a vida toda de sofrimento, né? Meu Deus do céu. Rapaz, ele era meu pai que está no céu. Eu nunca vi meu pai levantar o dedo para minha mãe.